O Jornal 360 começa agora. Aqui você confere as principais notícias de Macaé e região. Macaé inicia vacinação contra a dengue. A vacina ela imuniza contra os 4 sorotipos da dengue. O município tem investido muito, tem intensificado as ações em território. E para a gente receber a vacina é um avanço no combate à dengue. Confira também o que foi destaque do Legislativo macaense nesta semana. O projeto de lei ele visa regulamentar a vida das catadoras e dos catadores de recicláveis. A gente pensa em dar oportunidade e dignidade para essas pessoas. A gente começa o jornal falando que Macaé iniciou a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa faixa etária tem maior risco de internação pela doença. A imunização faz parte da Estratégia Nacional para combater a dengue. Uma picada. Ela pode ser indolor e não causar reações na pele, mas os efeitos podem ser graves e se prolongam. É a vacina da dengue que reduz o risco de infecção. Inicialmente, a prioridade da vacinação é para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Essa é a faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue na população alvo da vacina. O Ministério da Saúde enviou para Macaé 3.400 doses. Macaé recebeu inicialmente 3.400 doses da vacina Qdenga para vacinar um público de 10 a 14 anos. As vacinas são feitas em 2 doses com intervalo de 3 meses. É importante falar que quem teve dengue tem que esperar 6 meses para vacinar. E a vacina ela imuniza contra os 4 sorotipos da dengue. O município tem investido muito, tem intensificado as ações em território. E para a gente receber a vacina é um avanço no combate à dengue. Essa faixa etária foi escolhida porque foi comprovado que foi o maior número de hospitalização dentro dessa faixa etária. Por isso que é a idade de 10 a 14 anos. É importante falar que o adolescente deve vir acompanhado do seu responsável com cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS. 3 unidades de estratégia de saúde da família e um pronto-socorro estão com ofertas da vacina da dengue. Das 8 da manhã às 5 da tarde, a ESF de Trapiche, na região serrana de Macaé, em Ibitiba e na sala de vacina do pronto-socorro do aeroporto. Já das 8 às 11h30 da manhã, a unidade de estratégia de saúde da família no bairro Lagomar oferece o serviço. A secretária da Atenção Básica de Saúde aproveita para reforçar o convite. É importante a gente fazer adesão às vacinas porque isso diminui muito o número de casos, consequentemente o número de hospitalização e óbito. Além de cuidar do quintal, cuidar da sua casa, a vacinação ajuda na prevenção da doença. A aposentada Jaqueline Braga, de 55 anos, fez questão de manter o cartão de vacinação da neta Maria Eduarda, de 10 anos, em dia. É melhor imunizar do que a própria doença em si, né? Então, a vacina é indolor, tem que aguardar uns 15 minutinhos para ver se tem alguma reação. Não tem nenhuma reação, é liberada para casa e em setembro tem a 2ª dose. A Dudinha não sentiu dor, né, Duda? Sim. Como é que foi a vacina? Bem. Correu tudo bem? Foi rápido. Só uma picadinha, né, filha? Sim. E eu convido a todos, venham, porque é melhor prevenir do que remediar. Para receber a vacina, o menor de idade deve estar acompanhado de um responsável e apresentar cartão do SUS ou CPF e a caderneta de vacinação. Giovana, fala pra mim, doeu? Não, só o líquido que às vezes dói um pouco, porque fica pesado. Entendi. Mas pelo menos está imunizada, não é isso? Isso que é importante, está imunizada. E é importante também vacinar nessa idade, porque a gente tem aquela preocupação de quando está na primeira infância, né? Mas a segunda infância também é importante, na pré-adolescência também. E eu tenho visto muitas pediatras fazendo campanha, pedindo, por favor, os pais para poder trazer nessa fase, porque é importante. Porque depois que está ruim, não adianta correr para o pronto-socorro, né? Agora você confere o destaque do Legislativo nesta semana. Um dos destaques da sessão de terça-feira foi da vereadora doutora Mayara Rezende, que propôs um projeto de lei para melhorar as condições dos catadores de recicláveis no município.
A iniciativa visa garantir apoio, dignidade e reconhecimento ao trabalho essencial que realizam na coleta de reciclagem. O projeto de lei ele visa regulamentar a vida das catadoras e dos catadores de recicláveis. A gente pensa em dar oportunidade e dignidade para essas pessoas, implementar práticas sustentáveis no município, instituir também a coleta seletiva. Então é um projeto de lei que vai ser um grande divisor de águas que visa a justiça social, uma economia solidária, e a gente fala diretamente também de saúde. Outro destaque foi da vereadora Leandra Lopes, que apresentou um requerimento pedindo a revisão da Lei do Primeiro Emprego de 2007, de autoria do vereador Cezinha. O objetivo é avaliar a aplicação e verificar se as medidas previstas estão sendo cumpridas. Pode falar do requerimento para a gente, vereadora? Sim, a importância do requerimento é a gente resgatar das leis existentes no município, até para saber se ela está sendo executada, porque elas já foram sancionadas. E como é que está isso? Então não adianta a gente vir aqui, principalmente a gente que acabou de chegar nessa casa, trazer leis novas e querer colocar coisas novas e esquecer que essa casa também é uma casa fazedora de leis e que já tem leis existentes no município e a gente precisa saber como elas estão sendo executadas. Então eu resgatei uma que inclusive era uma lei de Cezinha, falando sobre o primeiro emprego, ela é de 2007, e inclusive hoje na plenária estava aqui presente o secretário de Trabalho e Renda e foi importante a gente falar, é uma lei de 2007, mas adianta falar alguma coisa e refazê-la? Não, vamos ver como é que ela está sendo executada. E aí eu fiz essa cobrança aí ao governo para que a gente consiga resgatar. O importante é saber que assim, essa casa é uma casa que faz leis e já é existente, a cidade sempre funcionou, então não estou aqui para inventar roda, eu estou aqui para fiscalizar, cobrar, buscar, compor. Eu acho que o principal é saber se essas leis que estão sendo executadas a gente pode melhorar. Então acho que esse é o nosso papel aqui enquanto vereador. Eu estou aqui tentando fazer esse meu papel como vereadora, principalmente buscar as leis existentes e tentar trazer para a cidade o que vai trazer conforto para a população e o principal, levar para a população política pública que já existem. Já na sessão de quarta-feira, dia 11 de junho, o vereador Cezinha teve destaque com a aprovação do projeto de lei que cria o Programa Municipal de Incentivo à Educação Midiática. A iniciativa busca fortalecer o pensamento crítico da população desde a primeira infância, inserindo os temas nas escolas municipais por meio de atividades interdisciplinares. Então, muito importante a gente debater políticas públicas e tirar do papel políticas públicas de incentivo à educação. E hoje a gente teve o prazer de ter uma proposta aqui muito importante para o município de Macaé, aprovada, uma proposta que trata do incentivo imediático nas escolas. Isso traz para nós, hoje a gente sabe que o alcance das redes sociais, dos aparelhos, ele pode corroborar muito com a educação infantil e é nesse sentido que a gente traz o tema, que a gente teve o prazer de ter aprovado e agora corroborando com toda a educação pública do município de Macaé. A gente sabe que a gente está num ano importante para Macaé, que a gente vai ter as avaliações pelo IDEB no município de Macaé e nada mais justo do que tratar da educação como a gente tem que tratar no âmbito do município de Macaé todas as ações públicas. Mas a gente sabe que educação é a gente preparar as nossas crianças, o nosso jovem para o futuro. Então, se a gente quer um futuro melhor, vamos tratar do tema educação. Esse tema tratamos hoje aqui na Câmara de Macaé. Vamos junto, pode sempre contar com a gente. Vamos falar agora sobre vagas de emprego em Macaé. A Prefeitura disponibilizou mais de 500 cargos para quem busca novas oportunidades de trabalho. As vagas são para atendente em panificadora, auxiliar de logística, ajudante de cozinha, recepcionista, auxiliar de cozinha, taifeiro, atendente de loja, auxiliar de padaria, atendente de restaurante e consultor de vendas interno. Tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência, para assistente administrativo, servente e jardineiro. Os interessados devem procurar a Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda, localizada na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 1181, no bairro Praia Campista. Para mais informações, ligar para o número 2227636344. No próximo bloco, Câmara discute revitalização do centro de Macaé.
Você também vai conferir o Giro de Notícias. Voltamos já! A casa da gente é onde a minha opinião faz a diferença. A casa da gente é onde encontramos acolhimento e soluções para as coisas que mais importam na vida. A casa da gente é o lugar onde a gente conversa sobre o futuro. Câmara Municipal de Macaé, a casa da gente, de portas abertas para você. O 360 está de volta. A revitalização do centro de Macaé entrou em pauta na Câmara Municipal. Uma audiência pública reuniu autoridades e moradores para debater soluções que tragam de volta a força econômica, cultural e social da região. A Câmara Municipal de Macaé realizou uma audiência pública para discutir a revitalização do centro da cidade. O encontro contou com a presença de representantes do Executivo e do Legislativo, além de membros da sociedade civil que trouxeram sugestões e preocupações sobre o tema. A sessão foi presidida pelo vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano Diniz, que destacou a importância do debate para garantir soluções eficazes para o desenvolvimento urbano. A demanda reprimida do centro é tão grande no que diz respeito a intervenções do serviço público, os aspectos dos prédios públicos que precisam ser entregues, tais como o teatro, né, a definição que vai se dar ao Ipiranga, ao Cineclube, o antigo Jorge Caldas, que vai virar uma área de circulação muito grande quando inaugurar o centro de imagem, né, o espaço da Unimed, né? Então, assim, a gente tem aí um desafio gigante, né? Reforma da Lira, reforma da Nova Aurora, né? E as políticas que envolvem o fortalecimento econômico, que a pasta do desenvolvimento econômico falou, a questão das pessoas com dificuldade de rua que lá estão residindo. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma cartilha de trabalho, essa é a última audiência das frentes. A gente fez uma cartilha de trabalho em que eu e meus 4 colegas vereadores vamos estar encaminhando, né, essas vai dar aí em torno de 30, 40 ações para a gente quinzenalmente sentar com as 10 pastas envolvidas, agradecer imensamente aos secretários, né, a gente nunca teve uma presença tão grande do governo Elbert Rezende, né, foram 10 pastas, a gente na verdade precisa de 7 muito, né, que é de turismo, que é de cultura, desenvolvimento econômico, a fazenda, né, que tem a questão da postura, a obras, a infraestrutura, que compreende 5 secretarias, né, ou seja, é um trabalho que a gente agora tem que quinzenalmente acompanhar, igual a gente faz na frente PCD, que a gente já entregou 80% do prometido, igual a gente está fazendo na Lagoa, que a gente já entregou o processo licitatório, como foi dito aqui, e igual a gente está tentando fazer na frente da Bike também, né? Então, assim, eu estou, enquanto presidente da frente, muito feliz, né? Agradeço aos meus colegas vereadores, Leandra, Manu, e o Ronde e o Ricardo Salgado, que é o relator, que eu acho que a gente tem um desafio muito grande. Mas é aquilo que eu falei em plenário, é para tocar o dedo na ferida, porque senão não tinha necessidade de ter frente, né? E quem está eleito está na chuva para se molhar. Se quis ir para ser vereador, não vai ter problema fácil. A gente está precisando de se unir, governo e Câmara, porque são problemas complexos, difíceis, que envolvem muitas pastas, tá? Mas eu estou muito feliz, a expectativa é muito grande. Entre os principais pontos destacados, os participantes apontaram a necessidade de melhorias na infraestrutura, na segurança e na mobilidade urbana da região central. A comerciante Márcia Costa, com mais de 40 anos de atuação no comércio local, se mostrou satisfeita ao perceber que o poder público está atento às demandas da comunidade. Para mim é um prazer, né, estar aqui e saber que o poder público se interessa pelo comércio do centro da cidade. Isso já é uma questão que a gente já vem solicitando já há tempo, e hoje poder estar participando aqui é o maior prazer que eu sinto, e principalmente em saber
que o nosso centro da cidade não está esquecido pelo nosso poder público. Quem também contribuiu com o debate foi a Renata Caetano, também comerciante na área central, que reforçou a importância de um olhar mais acolhedor por parte das autoridades para com todos os setores da sociedade. É de suma importância esse olhar que eles estão tendo com carinho, né? Como eu falei lá dentro, é um sonho da gente de ter o nosso comércio ali, né? E a gente coloca todo o nosso coração nesse empreendimento. Então, esse olhar que eles estão tendo para a gente nesse momento é muito importante. A revitalização, a segurança, a limpeza, a parte de estacionamento ali, isso é muito importante para a gente. Que continue com esse trato de amor com o nosso centro, porque a gente está ali por amor realmente ao nosso trabalho. Além da presença dos vereadores, representantes do Executivo também participaram da audiência, apresentando estudos e possíveis projetos voltados para o desenvolvimento da região central. O secretário de Fazenda, Carlos Wagner, destacou a importância dessas medidas para a revitalização da área. O governo vê essa frente parlamentar, essa iniciativa da Câmara Municipal através do vereador Luciano Diniz como presidente, vê com bons olhos. O governo está sempre atento, a Secretaria de Fazenda vem aqui para ouvir, entender, né, de que forma podemos colaborar para a revitalização do centro da cidade. Nós entendemos que o governo Elbert é um governo sempre participativo, haja vista a quantidade de contribuintes e de pessoas que participaram dessa audiência pública hoje. Nós saímos daqui entendendo um pouco da necessidade do centro da cidade e a Fazenda se compromete, como sempre, entender e estudar de que forma realmente ela pode colaborar para colocar em prática o resultado dessa audiência pública e as futuras reuniões que serão efetuadas pela Frente Parlamentar. A vereadora Leandra Lopes, integrante da comissão, ressaltou a importância de um olhar diferenciado para toda Macaé. Segundo ela, a revitalização da região central representa um avanço essencial para o desenvolvimento do município. A Frente Parlamentar tem um papel fundamental, né? A escuta e a ação. E o Executivo, quando ele participa com a gente no Legislativo, num formato de que a gente possa trazer essa segurança para a cidade, que a gente também está pensando neles, é uma forma de fazer com que com o Executivo uma contribuição e colaboração com ele. Porque muitas das vezes assim, a gente sabe que o dia a dia dos secretários, do prefeito, dentro da própria cidade, não conseguem fazer e atender todas as demandas. E quando a gente, enquanto Câmara, movimenta, estimula, faz a escuta e vai para o fronte junto com o cidadão para mostrar que a gente também está aqui na luta com eles e o Executivo embarca com a gente, com certeza sucesso garantido. É de extrema importância a gente falar sobre o coração da cidade, porque o calçadão é o comércio local, é o comércio popular, é onde todas as pessoas visitam, onde todo mundo conhece, onde tudo começou aqui em Macaé. Então esse resgate do calçadão, pós-pandemia, pós-crise de petróleo que tivemos, pós-obra, pós tudo que se teve, falar do calçadão é resgatar a história da nossa Macaé. Ali tem pontos importantes, estruturas importantes e históricas que a gente precisa fomentar e potencializar. A gente está falando da cultura da cidade, a gente está falando da história da cidade, da economia e principalmente do que é social, sustentável para poder manter Macaé viva. O Giro de Notícias começa em Macaé. Continuam abertas as inscrições para a oficina Macaíba. As aulas serão realizadas de forma online nos dias 16, 18 e 25 de junho. São ofertadas oficinas de economia solidária, finanças e empreendedorismo social para todos. A capacitação é gratuita e para participar é necessário se inscrever no portal da Prefeitura. Em Rio das Ostras, a Prefeitura prorroga prazo para vistoria anual e atualização cadastral dos veículos que operam no sistema de transporte público e no serviço de táxi do município. O pessoal que trabalha com vans e táxi deve ficar atento. As vistorias seguem até 9 de julho na sede da Sequetran. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Já em Quissamã, o município recebe a exposição itinerante Teatro Municipal em Turnê.
A iniciativa mostra a história do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A exposição segue até 13 de julho no Museu da Casa Quissamã. A visitação está aberta de quarta a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 2 da tarde. A entrada é gratuita. O Jornal 360 também faz um giro pelo mundo e traz o que foi destaque nos principais noticiários internacionais. A União Europeia e o Reino Unido chegaram na quarta-feira a um acordo político para garantir a continuação da circulação de pessoas e bens entre Espanha e Gibraltar, sem quaisquer barreiras físicas. O comissário europeu Maroš Šefčovič considerou um marco verdadeiramente histórico para a União Europeia, incluindo Espanha, bem como para o Reino Unido e Gibraltar. O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol José Manuel Álvares, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros David Lammy e o ministro-chefe de Gibraltar Fabián Picardo confirmaram que o acordo foi alcançado após uma reunião bem-sucedida. Lammy descreveu o acordo no X como uma solução prática que salvaguarda a soberania e o emprego e o crescimento. Asseguramos que os interesses de Gibraltar, como parte da família britânica, estão no centro deste acordo, acrescentou. Há anos que o Reino Unido e a Espanha tentam chegar a um acordo que garanta a livre passagem de pessoas e mercadorias pela fronteira terrestre do território ultramarino britânico com a Espanha, mas um dos pontos de discórdia era a vigilância da fronteira e do território. Todas as partes estavam ansiosas por chegar a um acordo antes da entrada de vigor do novo sistema de entrada e saída da União Europeia, prevista para outubro deste ano. Gibraltar é um território britânico ultramarino, foi cedido ao Reino Unido em 1713, mas Espanha reivindicou o território como seu. O acordo eliminará todas as barreiras físicas, verificações e controles de pessoas e mercadorias nos pontos de passagem entre Espanha e Gibraltar. No entanto, continuarão a ser efetuados controles no porto e no aeroporto de Gibraltar. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu perto do aeroporto internacional de Ahmedabad, no oeste da Índia. O Boeing 787-8 da Air India estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres. A agência Reuters informa que mais de 200 pessoas estão mortas, entre pessoas que estavam no avião e atingidos. A informação, porém, ainda não foi confirmada por órgãos oficiais. O passageiro que sobreviveu estava sentado na cadeira 11A, segundo a polícia. Em entrevista ao canal Anis GS Malik, o chefe da polícia de Ahmedabad afirmou que o homem está no hospital. Mais cedo, o chefe de polícia tinha afirmado que não havia indícios de sobreviventes. O assento em que o homem estava é o primeiro da classe econômica, ficando atrás de uma saída de emergência de 2 fileiras antes da asa. O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, confirmou um sobrevivente que estava no avião. O amor está no ar. Junho é o mês dos namorados e hoje vamos mostrar a importância em tornar os relacionamentos mais construtivos. A repórter Joyce Guimarães bateu um papo com um casal especialista em relacionamento que vai ajudar como criar essa conexão de forma eficiente. O mês de junho é considerado o mês mais romântico do calendário brasileiro. É o mês do Dia dos Namorados. E os casais dedicam tempo para expressar o amor, presentear e incrementar a relação com momentos especiais. Veja, a gente só pode conhecer o outro conhecendo a nós mesmos. Porque, em termos de sentimentos, né? Então, se eu quero conhecer aquela pessoa, como ela sente, quais são os gostos dela, como ela se comporta, como ela sente, eu preciso buscar isso em mim. Então, eu me conhecendo as minhas emoções, conhecendo os meus sentimentos, eu sei identificar nela
quais são os sentimentos dela, quais são as emoções dela. E a limitação também. Se eu sei das minhas limitações, se eu sou uma pessoa assim muito crítica comigo mesma, então eu vou ser crítica com o outro, né? Agora, de que forma bondosa eu posso estar olhando para mim e saber que eu também falho, tenho meus erros, né? Não tem aquele algo de ego, né? E assim, eu sabendo disso em mim, eu vou estar compreendendo o outro também. Entende? Então, essa é a dinâmica, né, da humanidade compartilhada. Né? O que eu sei que eu erro, o outro também erra. O que nós podemos fazer para que possamos chegar num equilíbrio aí, né? A gente percebe muito, né, daquela situação que você fez errado ou errada, né? Isso não está certo, sempre apontando que o relacionamento é eu e você e sempre tem a dinâmica, mas esquecem o quê? Do nós. Então, a dica que a gente dá para os casais que vêm, principalmente na primeira sessão, né, que eles ficam por como que eu vou conversar na frente, né, o que eu acho dele ou o que eu acho dela. E essa dica, assim, é fantástica de falar como eu me sinto, não o que você faz. E com isso, às vezes, a gente vai no restaurante, mas não tem muito assunto, né? O assunto de filhos, boleto, política, né? E várias outras coisas, ou então não tem nada, fico assim olhando, o que pode, assim, tá puxando, né? Então, eu fiz aqui, nesse e-book tem mais ou menos umas 50 perguntas, eu separei algumas aqui, que pode estar puxando, né, essa conversa. Né? Então, deixa eu pegar aqui, que eu separei aqui alguns. Então, assim, que situação da nossa história que você acha que eu fui imprescindível para você? Isso quando o casal já está, né, um tempo junto. Você consegue descrever o nosso primeiro encontro com máximos detalhes? E um que pode... não assim, tá ali no julgamento. Poxa, mas você esqueceu. Um tá complementando. Exato, essa dinâmica, né? Se você pudesse escolher algo para ser mantido na nossa relação, o que você escolheria? Né? O que você mais gosta de fazer quando estão juntos? O que eu posso fazer para aumentar o seu desejo por mim? Que muitos casais conversam sobre tudo, mas esquece de conversar sobre a intimidade. Uhum. Então, são perguntas ali para a noite toda, né? Trocando. E trocando, né? Um só perguntar e fortalece. É um só perguntar. Exato. E nisso, o que acontece? Isso, a pessoa pensa, quando a gente fala de intimidade, não é intimidade somente no sexo. É intimidade na forma de falar, intimidade de forma geral. Eu conhecer o outro com profundidade, né? E esse conhecer o outro, e às vezes a mudança de idade, de ciclo, depois você vai mudando de gosto, né? Vai mudando de... Que antigamente eu só pensava em praia, né? Eu falei para implicar. Antigamente uma coisa que tem me chamado, um pulsar, um chamado, uma coisa, quando eu vejo uma natureza, sem ser praia. Quer dizer, é um novo ciclo. Sinto que é como se fosse um novo ciclo. E um saber do outro disso é importante. Então, essa conversa, essa dinâmica, né? De querer saber mais, né? Você saber mais de você e querer saber mais do outro, sempre haverá essa troca. O tempo de qualidade, né? Alguma dica de programação que vocês dariam? De algo a fazer? Mais a programação, de repente você está em mente não só no Dia dos Namorados, né? Mas vai passar um final de semana fora, um Vale Night, né? Com as crianças, ficou com a sogra. É você se programar, de repente, fazer algo diferente. Uma massagem sensual, né? Descoberta sensorial no corpo um do outro. Porque os casais e os homens normalmente pensam que o sexo é somente um encontro de genitais. É muito mais que isso. É uma descoberta de prazer por todo o corpo, tanto de um quanto de outro, uma exploração sensorial. Focar nisso, né? Os genitais é por último, né? Então isso é que faz assim, essa conexão, né? Muito verdadeira, né? De fazer, nossa, uau, o que é isso? Então, é por aí. É a brincadeira, né? Curtir o momento, estarem curtindo juntos o momento, rindo, troca de carícias, né? É prazer,
não é obrigação. Tem que deixar a obrigação de lado, né? Então, está curtindo o momento, está tendo prazer. Dar e receber prazer. Então, esse aqui é o importante. E quando não souberem como lidar, procurem vocês. Sim. Estamos aqui. E não precisa estar com problemas de situações difíceis para nos procurar, né? Tem casais assim, ó, a gente quer tá legal, mas a gente quer ficar melhor. Então, a gente tem várias dinâmicas aí, né? Para poder ensiná-los, né? Para não cair na monotonia, né? Que pode ser feito. A seguir, você vai conferir a agenda cultural. E no esporte, a atleta macaense é campeã brasileira de atletismo sub-18 dos 200 metros. Fique aí, voltamos em instantes. A Casa da Gente é onde os projetos ganham vida. É onde as pessoas participam e suas vozes são ouvidas. É onde as ideias viram resultados para todos. Câmara Municipal de Macaé, a Casa da Gente, de portas abertas para você. Voltamos para falar de uma exposição que é de encher os olhos na Galeria de Artes Hindenburg Olive, no Centro Macaé de Cultura. São obras em tons de emoção, identidade e expressão dos artistas Adilson Moreira, Wilson Inter e Felipe Talur. A Galeria Hindenburg Olive está com a exposição cromática, Colorizando o Ser. Está aberto de segunda a sexta, em horário comercial de 9 às 17, com obras de artistas como Adilson, como Wilson Inter, como o nosso grafite do Felipe Talur. Então, venha, participe ali na Galeria das Artes, que fica no hall do Centro Cultural, do ladinho da Caixa Econômica, no Centro da Cultura. Participe você também, prestigie esse momento com as nossas exposições, nossos artistas locais. Já adianto que, apesar do frio, a programação está pegando fogo na agenda cultural do 360 desta semana. Abrindo nossa agenda cultural e em clima de arraiá, temos a tradicional festa de Santo Antônio, no Visconde de Araújo, com missas, procissão, apresentações culturais, shows e o tradicional almoço solidário. O evento acontecerá dos dias 12, quinta-feira, ao dia 15 e tem apoio da Prefeitura de Macaé. Na sexta tem também Sacra Música com apresentação de China a partir das 17 horas no Sacra Beer. No sábado, dia 14 de junho, a festa acontece na Arena Serra, na Virgem Santa, com o evento Arraiá SDD, com Barraca do Beijo, barraquinhas de comida, show ao vivo com Bruno Diegues, do Ex-Jeito Moleque, e Matheus Moraes e outros. No domingo, dia 15, fechando o final de semana, tem Banda Tan e Arthur Pimenta, no Sacra Beer, a partir das 20 horas. E bom final de semana! Hora do esporte aqui no 360. Tem macaense no pódio do Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo, realizado em Cuiabá. Raquel Maxiano quebra recorde da competição e é campeã brasileira dos 200 metros. O futuro do atletismo do Brasil correu e, sem dúvida, brilhou no Centro Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso. A macaense Raquel Maximiano alcançou feitos gigantescos na categoria sub-18. Ela, que retornava de uma lesão, conquista o tricampeonato na prova dos 100 metros e bateu o recorde da competição e é campeã dos 200 metros. Agora, Raquel se prepara para o Ibero-Americano Sub-18, no Paraguai, e o Pan-Americano Sub-20, na Colômbia. Ambas as competições serão realizadas em julho. Ela leva a Macaé para o topo do atletismo nacional e, quem sabe, mundial. O Jornal 360 fica por aqui. Acompanhe toda a programação da TV Câmara Macaé no YouTube ou no aplicativo para celulares Android e iOS. Até mais!